Que tem nos concedido para trazer uma palavra do Senhor aos irmãos. Agradecer ao Senhor pela vida do pastor Wagner, todos os seus obreiros aqui da casa do Senhor. Eu recebi uma incumbência para trazer algo para os amados irmãos, que tem a ver com o propósito para atingir colheitas e sendo este um tempo de primícias para os irmãos. Mas eu também ouvi o pastor falar sobre um tempo de alinhamento, primícias, colheitas. Glória a Deus. E quando estava orando ao Senhor, pedindo uma direção para este momento aqui, o Senhor me falou assim: quantos querem ouvir o que o Senhor falou? Você quer ouvir o que o Senhor falou? Amém? E o Senhor me falou assim: sem observar fundamento, não vamos conseguir boas colheitas, mesmo que entreguemos nossas primícias. E para haver um alinhamento, é preciso avaliar o fundamento. E eu fiquei orando ao Senhor para ver o que Deus queria trazer através de mim aos irmãos. E eu gostaria então de avaliar com vocês sobre o fundamento. E eu quero avaliar dois aspectos do fundamento. E um dos aspectos, ou o segundo, ele se divide em mais uma parte. Então, todo fundamento tem uma pedra fundamental. E isso nós como igreja precisamos observar. Quantos querem ver a palavra de Deus da primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo 3, aos Romanos, aliás, aos Coríntios? Esse é um dos versículos mais conhecidos de todos que leem a Bíblia. Glória ao Senhor. E esse texto é por demais importante quando você olha no versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3 e o versículo 10. Glória a ti, Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Agora uma regra muito importante, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Isso aqui é muito importante, nós gravarmos. Ninguém pode lançar outro fundamento. Diga comigo: ninguém pode lançar outro fundamento. Aleluia. Qual seria a resposta que nós poderíamos dar neste tempo, quando o fundamento parece estar abalado? Atos dos Apóstolos. Veja aí capítulo 17, a resposta que a igreja precisa dar, principalmente nós como obreiros da seara do Senhor. Aqui Paulo usa uma expressão popular ali dos irmãos em Atenas. Ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito.
Esta deve ser a nossa expressão quando o fundamento ficar de alguma forma comprometido. E nós já vamos ver porque ele pode ficar comprometido. Quantos têm a Bíblia aí? Romanos capítulo 11. E o versículo 36. Aqui Paulo diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em fundamento não se mexe. Amém? Anotou aí? Atos 17, 28, Romanos 11, 36. Em cima de todo fundamento, uma construção é erguida. Mas esta construção, ela tem uma planta. E esta planta contém um script, ou um roteiro. E neste roteiro existem duas coisas que nós precisamos avaliar. Glórias ao Senhor. A primeira, de Efésios capítulo 2, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 20. Todos que têm a sua Bíblia, podem avaliar aí. Efésios capítulo 2, e o versículo 20. Que diz aqui: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Diga comigo se você quiser dizer: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá bom? Apóstolos e profetas é a doutrina, são os ensinamentos que nós precisamos estar cuidando e avaliando, para impedir que hereges venham destruir o propósito de Deus, que vem sendo construído ao longo dos anos. Uma outra questão aqui, em cima do fundamento que nós precisamos avaliar, que são medidas. Se você quiser dizer, diga medidas. Muito embora alguns podem me dizer assim, o que está escrito em João 3,34, que o Senhor não dá o seu Espírito por medida. Amém? Olhando para esse texto, parece que medida não tem nada a ver conosco. Mas disse Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 2, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Diga glória a Deus. Falar disso não é bom. Efésios capítulo 4, 13. Por isso que agora nós temos que ver que no fundamento está toda a base para a nossa vitória, nas colheitas, no alinhamento e, por fim, nas nossas primícias. Vejam aí, você quer olhar comigo, Efésios 4, 13? Glória ao Senhor. Agora vem para mim e para ti. Até que todos cheguemos à unidade da fé, medida aí, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Olha agora, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos a este nível de medida para alcançar a estatura do propósito do Senhor.
Por que falar então de fundamentos é tão importante? Fazendo uma avaliação assim sobre o fundamento, Salomão disse assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Provérbios 10, 25. Mas o justo tem fundamento perpétuo. Glórias ao Senhor, aleluia. O Rabacanda Charasi. Profeta Ezequiel, que eu levo o nome dele com muito orgulho, perdão, Senhor, com orgulho, porque é pecado. Ezequiel 13, 14. Esse texto aqui é muito forte. E o Senhor vem falar a mim e a você para que avalie o fundamento. E observe como em cima do fundamento estamos construindo. Querido, me deu camiseta, vou fazer o pix da camiseta. Agora ele vai me emprestar o óculos. Satanás me atrapalhou hoje, até o óculos ficou lá no sofá da igreja. E eu vim vestido para ir em outra igreja, não era aqui. O pastor me mandou sacar fora todo o saco, a camisa e a corbata e poner algo como esta. Amém? Me disse, acá não é a igreja Paz e Amor, aqui é outra igreja. Amém? Oh, Espírito Santo. Como Deus é bom, amados. Deus é maravilhoso. Se você começa a avaliar como você está caminhando com Ele, em cima do fundamento, avaliando isso que eu estou falando rápido, isso é para falar uma semana e meses, nós vamos ter muita vitória. Então avalie como estamos caminhando. Ezequiel, pastor, igreja, irmãos. E o Senhor mandou uma palavra forte pelo profeta, porque Israel não estava tendo o devido cuidado. E disse o Senhor: derrubarei a parede com que cobriste com argamassa não temperada, darei com ela por terra. Escuta, não adianta esconder o fundamento em cima do que você está construindo. Uma hora tudo desaba e todo mundo vai descobrir o fundamento. Levanta a sua mão e dá glória ao Senhor. Aqui está o Senhor dizendo: darei com ela por terra e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Não estamos muito preocupados com fundamentos até que percebemos rachaduras, percebemos coisas que começam a acontecer que não são boas. Mas agora veja que no Salmos 11, Deus me falou sobre este salmo muito importante. Salmos 11, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 11, na versão corrigida, diz assim: na verdade é Davi avaliando a situação do seu reino. Segundo os historiadores, quando seu filho tenta tomar o poder. E Davi diz, na verdade, versículo 3, Salmo 11, na verdade, que já os fundamentos se transtornaram. Ele disse, a preocupação de Davi é que os fundamentos do seu reino, onde seu povo estava sendo estruturado, estava ficando abalado com aquela atitude de seu filho. E ele diz, então se já os fundamentos estão abalados, que pode fazer o justo? Ele disse, que eu vou fazer? Muitas vezes nós pensamos assim, precisamos avaliar isso, porque os fundamentos da igreja estão sendo sacudidos nestes dias. Levante a sua mão e dê glória ao Senhor. E só vai ficar de pé o que estiver bem construído, dentro deste plano da planta do Senhor, observando a lahayas, medidas, e observando a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na versão atualizada diz, Salmos 11, 3, ora, destruídos os fundamentos, quem poderá, ou seja, que poderá fazer o justo?
Nada. Quando os fundamentos estão comprometidos, pode construir o que quiser em cima, nada vai prosperar, nada vai dar certo. Mas nós estamos aqui hoje para avaliar fundamentos, sim ou não? Que nada. Vamos fazer aqui, tenho 15 minutos, ó. Então vamos abrir a Bíblia, abra, porque é tão necessário observar fundamento. Esse lado aqui abre 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, é uma carta pastoral 4, 1 e 2. E vocês vão ler em alto e bom som, na versão que vocês têm, ok ou não ok? Aqui, não vai dar ok? Amém, acordou? Primeira carta de Paulo a Timóteo, 4, 1 e 2. E aí a gente vai ver a razão porque da necessidade de avaliar tanto este negócio de fundamento, que eu não estava nem aí para fundamento, mas Deus começou a me inquietar e me inquietar e me inquietar. E pela madrugada, correndo na rua, caminhando, orando, e Deus falava comigo e dizia: fala lá para o pastor isso, fala para a minha igreja. Eu não estava aqui, mas eu fui não constrangido, fui compungido a estar aqui hoje. Foi o Espírito Santo que me trouxe aqui, para falar a nós sobre o fundamento. E eu estou preocupado com isso. Lá na igreja onde pastoreio, e eu estou vendo isso bastante sério na vida das pessoas. Agora, você entendeu? 1 Timóteo 4, 1 e 2. Vamos ver as razões porque temos que nos preocupar e cuidar do fundamento, para que ninguém venha se meter onde não deve. É aqui desse lado a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos, ok aqui? Só uma, tá bom, essa vai ler tudo. Todos concordam? 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5. Vai ser bem rápido, você leia calmo, respeitando pontos e vírgulas, etc, etc. Amém? Então podemos ver as razões. Vamos ficar de pé aqui desse lado. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Escute bem forte. 1, 2, 3. Podem ler. Olha aí. Amém. Entendeu? Pode sentar. Eu fiquei pensando, alguns apostatarão da fé, deixarão de fazer cumprir o propósito. Aqui diz que vão obedecer espíritos enganadores, e que vão ser assediados por espíritos de demônios, ensinos de espíritos de demônios. Quantos estão entendendo? Por causa da mentira que alguns falam aqui no púlpito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Levante a sua mão, peça misericórdia para o Senhor. Porque sabe, tudo começa na sua mente, e tudo está atrelado à sua carne, e tudo está atrelado ao seu ambiente. E aí nós precisamos trabalhar para termos o cuidado que Deus quer. A razão por que isso é tão sério, veja aí na segunda carta de Paulo a Timóteo. Parece estudo bíblico, eu não sei pregar assim, mas hoje eu estou fazendo isso, sei lá o que é esse negócio aqui. Segunda carta, que pastor ali que é do estudo, professor. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Vamos ler aqui desse lado, é tão lindo isso aqui. Está falando sempre últimos dias. Sabe quando a Bíblia fala últimos dias, é profético. Você acredita nisso? Pode ser hoje, daqui a pouco, amanhã. Últimos dias, isso aí, últimos tempos, falou ali 4 da primeira de Timóteo. Então agora, vamos ver, é assunto para os últimos dias, 3 da segunda de Timóteo, versículo 1 em diante. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem tem Bíblia, vamos ler? Vamos. Olha aí. Observem isso.
Não deixa o pastor sozinho, vai. Oh. Olha aí. Estão entendendo por que isso é tão forte? Isso é uma coisa sorrateira que você parece não ver de pronto, mas isso vai aparecendo no púlpito, vai aparecendo no meio da igreja. Começa lá na minha casa, começa lá na tua casa, e é por aí que nós temos que trabalhar para tirar isso para fora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Deus quer isso de nós, para estarmos firmes neste fundamento que é Cristo, e que ninguém pode lançar outro. Avalie os ensinamentos dos apóstolos e profetas que receberam do Senhor Jesus, e comecemos a observar sob medidas, porque nós precisamos chegar à estatura perfeita de Cristo Jesus. Concluindo agora, lá em Canoas tem uma irmã que eu falo que vou concluir, ela nunca acredita. Mas aqui tem um cronômetro, eu tenho que terminar. E já me tirou o casaco, a gorbata, vai me tirar tudo agora. Se eu não paro, me tiro o resto das coisas. Até o carro que está ali na porta, em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o nosso pastor, é o meu pastor, meu amado. Aleluia. Ele é muito querido. Diga medidas. Sabe que se você for falar um pouquinho sobre medidas, é uma coisa bem complicada. Você vai ver na Bíblia, Jeremias falando, castiga-me com medida. Ah, meu Deus. Quem é que quer castigo com medida? Medida do Senhor. Fala também medida de pecados, medida do dom de Cristo, medida de trabalhos alheios, fora da medida, medida da fé, enfim. Mas eu quero falar assim, que esse é o tempo que o Senhor vai exigir de mim, e Ele está exigindo muito de mim, essa questão das medidas, que são atitudes em nível que Deus quer. Quantos estão entendendo? As medidas são atitudes em níveis que Deus quer. Não adianta me vir com o copo pela metade, o Senhor quer cheio. Não adianta botar só um pouquinho, Ele quer mais. E nós às vezes não entendemos qual é a medida do Senhor. Amém? Posso contar um testigo? Um testemunho? Eu fui ao médico e ele me disse, pastor, logo depois que eu fiquei viúvo, ele me disse, sua próstata está inchada. Entre 10 homens, 8 homens têm problema de próstata. E ele me fez várias perguntas, eu digo, não acontece nada disso. Não tinha infecção, não tinha nada. Me mandou fazer uma ressonância. Depois de 1 ano eu fiz. E o meu PSA estava elevado. Como um PSA de um velho. Cabelo branco, pensa que eu sou velho. Bom. E um homem idoso. E eu orei ao Senhor, e o Senhor disse a mim, tu estás curado. E me falou, só me agradeça. Medida, agradeça. Agradeça. Disse, Senhor, como vou agradecer? Cada vez que for urinar, diga, graças Senhor pela cura. Graças Senhor porque a próstata diminuiu. Não estou vendo, mas está acontecendo. Isso é uma medida de fé, por exemplo. Uma medida de fé é como você andar no escuro. O Senhor me falou, sabe que andar em fé, nunca falei isso, outro dia falei para os irmãos, é como você andar no escuro, na certeza do interruptor que está logo ali. Entendeu? Um andar de fé é a certeza do interruptor que está ali. Você entra num ambiente escuro, você sabe onde está o interruptor, daqui a pouco há luz. E eu comecei a fazer isso. E o médico disse para mim, pastor, o senhor acredita em milagres? Eu digo, eu creio.
Ele falou: sabia que Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos? Porque eu havia ido em outros urologistas e eles queriam fazer um montão de coisa. E esse médico disse: não, o senhor não fará nada disso. Me deu outros conselhos que não vou falar aqui agora. E disse: foi Deus que lhe colocou aqui. Faça a ressonância e venha. Fiz os exames, não havia nenhum tipo de problema na ressonância. Ele me disse: o senhor nunca terá câncer, nunca. Mas a próstata estava inchada. E a ordem era essa: me agradeça. Já fazem quase 3, 4 anos que eu estou todos os dias. Obrigado, Senhor, pela cura da próstata. Pelo desinchaço da próstata que volta ao tamanho normal da criação do Senhor. 2 anos atrás eu fiz PSA, baixou um pouco. E essa semana fiz novos exames. E para a glória do Senhor, o meu PSA veio para 3. Medidas de fé, medidas de gratidão, medidas de obediência, medidas de fidelidade. Que tipo de medidas, quem sabe Deus está exigindo de nós como igreja neste tempo? Medidas de dedicação. E eu gostaria de verbalizar aqui, última coisa. Escute. A obediência em medida completa. Deus não aceita obediência incompleta. E se você for observar no Evangelho de João, no capítulo 2, a mãe de Jesus dá uma ordem aos serventes da casa. E o que ela disse? Façam tudo o que Ele vos mandar. Obediência completa. E o que o Senhor manda? Manda que traga talhas, recipientes para pôr água. E eram recipientes que podia conter entre 30 e 40 litros de água. Em número certo foi colocado ali. E na hora do mover do Senhor, Ele transformou a água em vinho. A mãe de Jesus ensinou os serventes daquela casa. Nós precisamos ensinar nossos irmãos a obediência completa. Porque se não houver obediência completa, os milagres não virão a nós. Nós não teremos boas colheitas. Obediência em medida completa. Ainda falando sobre medida de obediência. A obediência completa e a disposição de obedecer. Lá em 2 Reis capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela senhora que estava sofrendo na sua casa, mas ela recebeu uma palavra para buscar ao redor da casa vasilhas vazias, o quanto pudesse. Obediência completa e disposição de obedecer. Às vezes nós temos obediência completa em um assunto, mas não estamos mais dispostos a obedecer um pouco mais, se for exigido. Quantos estão aqui e entendem o que eu estou falando? E Deus quer isso de mim e de você. Disposição para obedecer. E ali então diz que a mulher pergunta para os seus filhos: ainda existem vasilhas? E eles disseram: não há mais vasilhas. E a minha Bíblia diz, a sua também diz: então o azeite parou. Escute, quando nossa disposição de obedecer se limita, nós travamos o agir do Senhor. Quando a nossa disposição de obedecer, ela se limita por qualquer situação, nós então travamos o agir do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Quero agradecer ao Senhor por você e por essa oportunidade aqui. Se nós queremos neste tempo, amados, de primícias, 12 meses de colheita, tempo de alinhamento,
se nós quisermos a vitória, vamos passar a avaliar melhor o fundamento. E precisaremos então avaliar o fundamento, porque ninguém pode lançar outro. E avaliar o fundamento, você precisa ver também a planta. Na planta está a doutrina e estão as medidas. Aqui está a planta. Amém? E Deus quer nos levar a uma ampliação de interpretação da visão sobre a planta. Como é o nome daquela profetisa, pastora que pregou aqui? Paula. Ela estava orando aí e ela falou assim para mim e disse: o Senhor lhe dará muito mais conhecimento além do que você já tem. E havia recebido há poucos dias 2, 3 palavras proféticas dessa forma. E ela confirmou isso. E sabe que Deus tem ampliado a capacidade de olhar a planta, quando estão entendendo? Deus quer abrir os nossos olhos para nós vermos a planta com a visão de cima e não com a visão da terra, para nós não pararmos o agir do Senhor e os nossos templos ficarem pequenos pela manifestação do poder da glória do Senhor e pelo grande número de povo que o Senhor quer trazer aos nossos templos. Glórias ao Senhor. Espírito Santo querido, nós te amamos e te adoramos. E nós te agradecemos por esta ocasião, que tu estás aqui ministrando os nossos corações. Nós viemos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós estamos aqui, Senhor, porque temos um plano em nosso entendimento, de te conhecer e de aperfeiçoar a nossa comunhão contigo. Senhor, nós te damos glória, nós te damos honra, e nós queremos, Senhor, que neste momento, Senhor, uma unção de cura, Senhor, comece a passar em nossa carne. Começa a passar em nossa carne uma unção de cura. Começa a passar, Senhor, em nossa mente uma unção de libertação, Senhor, para reproduzir em nossa carne e no ambiente o melhor que tu tens para nós. O melhor que tu tens para nós. Eu posso falar em 1 minuto. Olhe para mim. Nesta região aqui, Deus está tocando pessoas, peitoral e abdominal. Deus está tocando aqui. Nessa região das costas, aqui da coluna, daqui para baixo, Deus está tocando também. Eu quero que você levante as suas mãos bem alto, o máximo que você pode. O Senhor vai trazer uma renovação e uma restituição em nossas vidas. Avalie a medida que Deus quer que você se posicione, que você se coloque. É medida de obediência, obediência completa. É medida de louvor, é medida de gratidão, é medida de reconhecimento. Deus está lhe tocando. Deus está tocando você, e eu creio neste momento. Ramanda shiri mikandaraia, ribarabasharabakandarabashuri alabakandaramanaya. O Senhor, Ele é fiel e Ele tem um plano mais intenso para nós, para você, para mim. Oh Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Aquela irmãzinha que está com as mãos assim, você crê na cura, irmã? Então receba, em nome do Senhor, aleluia. Diga: eu creio, Senhor, na cura. Cura para ti, aleluia. Força para você, aleluia. Eu creio, Senhor. Declare: você crê? Você crê? Nós cremos, Senhor. Comece a glorificar, comece a exaltar. Comece a dizer: graças, Senhor.
Obrigado, Senhor. Nossas vidas se rendem aos teus pés. Vai falando em línguas do Espírito, vai. Isso, vai. Fala. Deus vai nos visitar, pastor, aleluia. Visitar. Ele visita-nos. Aleluia. Glorifica o Senhor. Escuta. Estávamos em jejum e oração a semana passada. E no domingo da Santa Ceia, o Senhor mostrou a mim um demônio gigante. Graças ao Senhor que estava para o lado de fora, agarrado em uma placa ali. E começamos a orar. Eu não disse nada, mas aquela irmandade que estava ali orando começou a orar. O Espírito começou a comunicar a eles e começou a derramar manifestações do Espírito Santo. E aquele Espírito estava lá. E este é um Espírito que ameaça a igreja, que frustra os irmãos, que tira os irmãos da presença do Senhor. E eu falei: Senhor, eu não posso com esse demônio. Eu não posso com ele. Quando eu vim aqui, esse demônio já estava aí. O Senhor falou: ele está lá fora, já está saindo. Eu destruirei esse demônio. Eu vou destruir este espírito. E eu não sabia como que o Senhor vai destruir, porque eu creio que vai destruir. E o Senhor me falou hoje ainda que através de uma renovação, o Senhor vai tirar algumas pessoas por vários meios. Entenda como você quiser, amém? Ele vai tirar como que fora impedimentos para liberar o caminho, para que a glória do Senhor venha. E baragaçou, barachanda. Persevere, irmã, persevere, aleluia. Persevere, porque o Senhor não vai falhar. Ele busca os fiéis da terra. Ele busca os adoradores que adoram o Espírito em verdade. Aleluia. Que Deus abençoe.